Boa tarde, senhores, e vamos para a última aula que eu vou ministrar para os senhores aqui na parte de tática de combate a incêndio. Eu estou aqui auxiliando o Tenente Farias, que é o instrutor-chefe dessa cadeira, dessa matéria, e essa será a minha última participação com os senhores nessa matéria. Então vamos lá, para a aula de hoje nós vamos para técnicas de aplicação de água. Técnica de aplicação de água, nós vamos seguir o seguinte objetivo, os seguintes objetivos: conhecer os guichos combinados e suas regulagens, conceituar e diferenciar combate ofensivo e combate defensivo, entender as técnicas de aplicação da água, saber quando, onde e como aplicar cada técnica, diferenciar pulsos e tipos de jato, ou seja, nós vamos abordar aqui um pouco algumas formas de dos senhores utilizarem a água no evento de incêndio, que não sejam só molhando o foco, né? Algumas possibilidades, um leque de ferramentas que os senhores terão para combate a incêndio em si. Então vamos lá ao sumário. Primeiro, vamos começar apresentando os guias combinados, depois tática versus estratégia, e técnicas de aplicação de água. Vamos começar por esguicho combinado. Senhores, esse é o esguicho que nós utilizamos na nossa corporação, né? O esguicho que tem para mangueira de 2,5 também, mas no geral para mangueira de 1,5. E ele é dividido em partes, né? E de trás, mais para perto do chefe de linha, até a ponta. Nós começamos com um punho, né? Que é onde os senhores vão segurar os guichos. Logo atrás, mais acima, está o engate Storze, né, que é a conexão onde os senhores vão conectar na mangueira. Acima disso, a alavanca de fluxo, onde os senhores vão abrir e fechar os guichos. Mais à frente, anel regulador de vazão, né, que é onde os senhores vão regular a vazão de água, né, que vai sair pelos guichos, vai ser 30 galões por minuto, 60, 90, 125. E o anel regulador de jato, para os senhores terem esse controle de jato neblina, jato compacto, para vocês poderem fazer esse trabalho. O esguicho combinado. Os esguichos do tipo pistola são projetados para funcionar numa pressão residual de 100 psi, ou seja, pressão que sai da viatura, menos a perda de carga que se tem na mangueira, pela altura da edificação, o que for, chegar na ponta do esguicho 100 psi. Esse é o planejamento para para um trabalho adequado. Ele vai abrir bem a neblina, vai saber dissipar a água. O jato compacto, ele foi projetado para isso. Pressão residual 100 psi, vazão 30, 60, 95 e 125 galões por minuto. Nós temos a função de flush também, que é para tirar qualquer tipo de sujeira que estiver no corpo dos guichos, porque nem sempre a água é filtrada, nem sempre a água vem do hidrante, né? Às vezes pode ter algum tipo de sujidade que, se estiver preso, o flush ele serve para essa retirada. Regulagem do jato. A gente tem o jato compacto, neblinado estreito, né, que é quando ele é neblinado, mas ele é um pouco mais fechado, neblinado amplo e o neblina. E logo após isso a gente vai para controle de fluxo de água também, tá? Objetivos táticos e estratégia. Então vamos lá, objetivos táticos. O que queremos na operação de incêndio? Proteção contra exposição, né, porque é um ambiente muito quente, muita irradiação, então a gente está o tempo todo preocupado com a saúde do militar. Se o militar já está muito tempo na frente, revezar esse tipo de coisa, porque é uma atividade que exige bastante, é em qual andar, então esse controle a gente vai fazendo. A parte de confinamento. Essa foto aqui não está muito interessante porque ela já está toda conflagrada, mas quando a gente passa, vai aparecer um cômodo em que estão alguns bombeiros. Porque confinamento é basicamente isso. O incêndio está no quarto. A gente fecha a porta do quarto, não deixa a porta aberta, não faz com que o incêndio passe para outros cômodos. A gente vai tentando fechar a passagem da mangueira, então a gente
não deixa a porta totalmente escancarada e tenta fazer um combate de maneira mais isolada. E opta entre combate ofensivo ou defensivo. E aí, como eu tinha falado antes, os bombeiros estão aqui nesse ambiente. Penetração em combate a incêndio se faz no interior da edificação, como consequência, confinamento, ou seja, a gente confina um incêndio naquele local, não deixa ele se propagar. A gente vai tomando essas medidas de não ficar abrindo janela, não ficar abrindo porta, para o incêndio não sair daquele local por conta da fumaça. Combate externo à edificação, que é o combate defensivo. Concentrar esforços também na proteção contra exposição, ou seja, é um incêndio de proporção maior e a concentração está no sentido de contra a exposição, calor e radiação. Proteger os prédios da frente, tentar confinar o local, tentar proteger a guarnição, que apesar de estar de fora, dependendo do porte, é uma caloria enorme. Então, proteger da irradiação que também queima. E aqui nós vemos para a combinação de método, ou seja, em que você utiliza o ofensivo e o defensivo junto. Pode-se fazer isso? Pode, mas de maneira combinada e de acordo com um plano de ação previamente estabelecido. Importante ter e obedecer ao plano de ação. Necessidade de comunicação das equipes, ou seja, utilização de rádio. Não dá para ser proativo sem que o outro saiba o que você está fazendo. E aí, logo aqui do lado, a gente tem uma charge, né? Em que tem uma equipe com fuligem, com raiva do outro bombeiro, e a mensagem é nunca mais quebre janela sem falar com a equipe de salvamento antes. Entendido? Aí no final tem essa afirmativa, essa afirmação. Correto? Para que não haja nenhum tipo de dano ou haja ou incêndio conflagre por conta disso. Por exemplo, você está no incêndio conflagrado, está com muito calor, muito combustível, mas não tem comburente, não tem oxigênio. Aí o bombeiro vai lá e quebra a janela e entra o comburente, o incêndio vai e toma uma proporção muito maior do que deveria estar. Esse é um exemplo. Estratégia é como faremos para atingir o nosso objetivo. Qual técnica iremos utilizar? Não existe uma técnica universal para combate a incêndio. E também a preocupação em que local é. Técnicas de aplicação de água. Nós temos aí os mais básicos, né? Os 4 tipos de incêndio, que é sólidos combustíveis, incêndios estruturais, líquidos inflamáveis, materiais energizados, que são os equipamentos elétricos, ou não, às vezes o material só está com energia elétrica, e metais pirofóricos, ou seja, metais que em contato com água pegam fogo. Técnica de aplicação de água: ataque direto modificado, ataque indireto, ataque combinado, ataque tridimensional 3D WF, em que nós temos as técnicas de pulso curto, pulso médio, pulso longo de alta vazão, pacote de água, jato mole e saturação por neblina. Ou seja, aqui nas técnicas, nós temos técnicas pensadas ao combate ao foco do incêndio. Mas quando a gente começa a chegar na parte de ataque tridimensional, é quando a gente começa a pensar nas 3 dimensões, quando a gente pensa no ambiente como um todo. E quando a gente começa a ter preocupação com a caloria da fumaça, a gente tem preocupação em relação a como que está o ambiente como um todo. Ataque direto, jato sólido ou compacto, que é o jato compacto direto no foco. Alvo é a base sólida do combustível, ou seja, a gente não joga água na chama, né? É no foco. O que está queimando? Visa resfriar o combustível. Ataque direto modificado. Jato sólido ou compacto. O alvo do jato é o teto com a finalidade de defletir a água para que caia sobre o foco. Deve ser usado quando temos um anteparo que impeça a aplicação do ataque direto. Mesma coisa, só que às vezes você está no incêndio, um armário está pegando fogo, só que ele tem uma porta na frente. E aí você joga água na parede para que passe, ultrapasse esse anteparo e você consiga resfriar o combustível. Ataque indireto, jato sólido ou compacto. Os alvos são o teto e as paredes aquecidas para criar excesso de vapor de água
e sim absorver caloria do ambiente. Visa resfriar a fumaça, ou seja, o foco já não está mais no combustível, agora já está no ambiente, na fumaça em si. Você utiliza essa forma para você poder resfriar a fumaça e a fumaça poder diluir um pouco. Ela, às vezes está muito densa, aí você utiliza dessa forma. Ataque combinado. Quando você usa as duas técnicas ao mesmo tempo, você alterna uma e a outra. Movimento. Emprego alternado dos ataques de indireto e direto. Ou seja, movimento parede, teto, parede, foco e aguarda. Certo? Faz essa alternância. Resfriar a capa térmica e também resfriar o combustível. Você está tentando chegar perto do combustível e não consegue, porque está muito quente. Você começa resfriando a capa térmica e tenta alcançar o combustível. Não alcançou o combustível, resfria a capa térmica, tenta chegar mais perto. Tá dando? Dá. Então vai lá, capa térmica e combustível. Com pouca água para você poder não saturar o ambiente. E por isso esse movimento. Parede, teto, parede, foco e aguarda. Certo? Em meados dos anos 80, na Suécia, surgiu o ataque tridimensional, com o objetivo de realizar um combate volumétrico, ou seja, pelo ambiente inteiro. Essa técnica permite o controle e o resfriamento tanto da fumaça presente no ambiente, confinado por paredes e teto, quanto dos sólidos combustíveis em chamas. Isso devido ao combate realizado no interior da estrutura, aplicando-se neblina de água no local de forma moderada e apropriada, conforme a necessidade. Ou seja, você utiliza um jato neblinado para essa água chegar no teto e na capa térmica, e a caloria que ela gasta para sair do estado líquido para o gasoso, ela absorver essa caloria da fumaça e resfriar a fumaça. Entenderam? Com isso, consegue-se absorver calor no interior da edificação, resfriar a mesma e extinguir o foco de incêndio. Tudo isso de forma rápida e segura, pelo fato de usar de forma certa a alta capacidade de água como agente extintor. Essa capacidade da água de absorver calor para sair do estado líquido para o gasoso, ela absorve muita caloria, então você consegue fazer um bom combate através dessa forma. Ataque tridimensional, 3D WF, ou seja, agora nós vamos aos tipos de ataque que são feitos. Pulso curto, pulso médio, pulso longo de alta vazão, os OT, né, que cada letra tem um significado. Pacote de água, jato mole, saturação por neblina. Pulso curto, resfriar a capa térmica, incêndio na fase de desenvolvimento, vazão 30 galões por minuto, duração 0,2 segundos, ou seja, um pulso curto. Abriu e fechou. É só isso, certo? Pé direito, normal de 2,5 metros a 3 metros, quarto de uma residência. Ou seja, você tem um ambiente num teto baixo, ele tem uma eficiência muito boa. E aqui vem não aplicar dois pulsos no mesmo lugar. Por que não? Porque você vai perder a eficiência dele. Naquele ambiente que não tinha água, quando você deu um pulso, aquela água chegou e absorveu a caloria. Se você der um outro pulso logo em seguida, o ambiente vai estar mais frio e a água não vai ter a mesma eficiência. O pulso curto e o pulso médio indicam a duração do tempo de execução do jato, ou seja, quanto tempo você demora para fechar o esguicho. O pulso amplo ou estreito indicam a regulagem de abertura, ou seja, se abre muito ou não. Dois guichos, que dependerá da distância que estou da capa térmica. Pulso amplo, menor alcance, ou seja, pulso amplo, pulso mais aberto, menor alcance. E o pulso estreito, jato mais fechado, maior alcance. Ou seja, eu estou num corredor, alguma coisa assim, que eu quero chegar mais longe, eu uso um pulso mais estreito. Neblinado, não é o compacto, tá? Neblinado, só que estreito. Pulso médio, resfriar a capa térmica, incêndio na fase de desenvolvimento, também 30 galas por minuto a vazão, mas agora a duração são de 2 segundos. Pé direito de médias dimensões ou teto alto, exemplo, um galpão, alguma coisa mais alta. Não aplicar dois pulsos no mesmo lugar pelo mesmo motivo, porque
bom aproveitamento de água, certo? Pulso longo de alta duração. Cômodo na fase de desenvolvimento completo, ou seja, incêndio generalizado. Externamente à edificação ou do interior da mesma, mas fora do cômodo. Vazão, 125 galas por minuto, ou seja, você bota a vazão no máximo. Tipo de jato, neblinado estreito. E você dá um intervalo de 30 segundos entre um jato ou outro. E aí nós temos a especificação do para que serve cada letra. A letra, na verdade, ela dá uma noção de tempo, em que você, pelo tempo que você vai demorar para escrever a letra no ar, você vai aplicar uma quantidade de água. Então, por exemplo, o Z, para cômodos com 30 metros quadrados. Por exemplo, se ele tem 6 metros de largura por 5 de comprimento, 6 metros de comprimento por 5 de largura. Aí você vai utilizar o Z. Um cômodo de 5 de comprimento por 4 de largura, cômodo menor, você já aplica o O. Você abre os guichos, faz a letra O e fecha. Para cômodos com 10 metros de metros quadrados, faz a letra T. Começa pelo teto, volta para o meio e desce. E para corredores, né, que são mais finos, você começa no alto, desce, desceu e fecha os guichos. Intervalo entre cada pulso desse, 30 segundos, certo? Que é muita água, você tem que deixar o ambiente se refazer, porque para você ter a noção de como que ainda está o ambiente, se precisa dar outro pulso ou não. Pacote de água, ou chamado de penciling, no interior da edificação e com foco à vista. Porções de água sobre a fase sólida em queima, ou seja, você avistou o foco e você não quer aplicar uma quantidade de água inicial, você aplica pacotes de água para poder fazer aquele foco diminuir. Vazão 30 galões por minuto, tipo de jato compacto, ou seja, tudo aqui a gente utilizou 30 galões por minuto, com exceção dos odds. Fluxo aberto até sua metade, sendo logo fechado. Pode ser casado com pulsos. Ou seja, você chega no ambiente, a capa térmica está estabelecida e você tem um foco, você usa pulso curto, pulso, pulso, né? Pulso numa direção e pulso na outra, mira no foco e manda 2 papas de água, certo? Podemos utilizar um ataque direto com jato compacto e fluxo contínuo? Sim, mas tem necessidade? Baseado nas dimensões do foco e na produção excessiva de vapor de água, nos danos causados que serão, nos danos que serão causados ao patrimônio, você percebe que é uma técnica eficiente. Dá para alagar? Dá, mas a água vai evaporar. Aí você tem um armário perto, uma televisão, e tem muita coisa que às vezes o incêndio não destruiu. E aí você, que está ali na ponta, a casa já pegou fogo, já vai alagar tudo, parede, vai alagar tanto aquele foco quanto televisão, REC, sofá, porque tudo vai para o lixo. O que molhar, o que no incêndio geralmente se estraga. Então a gente tenta sempre utilizar esse mínimo de água. E o jato mole, durante a progressão, quando vocês conseguem já chegar no foco perto dele, vocês utilizam. Evita termólise, ou seja, você faz um resfriamento preventivo. Evita que o combustível fique liberando vapor de combustível para pegar fogo. E também muito bom na fase de rescaldo. Vazão de 30 galões por minuto também, tipo de jato vai ser compacto, mas o fluxo parcialmente aberto contínuo e você molha toda a superfície do material. Tem um aspecto de torneira de jardim ligado, né? Aquela água mais fraca em que você molha para você cobrir o material inteiro e ele se resfriar. E o último, que é a saturação por neblina, que é o ambiente já na fase de decaimento, ou seja, ele já deflagrou, está com uma quantidade grande de combustível ainda, mas a quantidade de comburente está baixa, ou seja, se os senhores abrirem a porta, vai ter um backdraft ou o incêndio vai voltar com força.
Então, o que que se faz? Saturação por neblina. O ajudante de linha, ele vai abrir a porta. Você vai aplicar um jato neblina de 3 a 5 segundos por uma abertura pequena e você tira a mangueira e o ajudante de linha vai lá e fecha a porta, certo? E você faz isso até que a fumaça esteja em condições de poder adentrar o ambiente, certo? Aquela caloria forte ali, a saturação por neblina fez baixar, a fumaça já e você vai aplicando, certo? Senhores, essa foi minha última instrução de incêndio. Desejo a todos um excelente curso. Rezo para que sejam aprovados e nos encontraremos em outras oportunidades em breve, pessoalmente ou em outros locais, certeza? Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus.